Roque, sou frequentador e trabalhador dessa casa, finalmente. Tantos anos lindo, né? Está aqui. Vou falar primeiro um pouquinho de mim, me apresentar para vocês, para a gente entender o lugar de fala, né? De quem está vindo aqui transmitir o conteúdo que o Kardec nos trouxe, e os espíritos também, né? Os espíritos trouxeram através da interpretação dele, a gente vai trazer uma segunda interpretação também aqui. Eu sou professor, sou educador, trabalho aqui no Centro Espírita Caminho da Luz com um trabalho de evangelização de mocidades, um grupo de adolescentes, né? Faço parte também de uma outra casa espírita que fica lá na Ilha do Governador, chamada Grupo Espírita Nosso Lar. O estudo do Evangelho, Participo do estudo do Evangelho também, um outro processo de autoeducação, educação, né? Através do Evangelho, às quartas-feiras. O colega também faz parte desse estudo, outros que não estão aqui no salão essa noite também fazem parte desse estudo. E o nosso processo, eu falo um pouquinho de mim, né? Porque eu acredito muito que o nosso processo de transformação, que é esse processo de educação, ele se dá muito a partir da nossa convivência, da nossa convivência com os conteúdos, com as coisas que a gente vai estudando, né? Seja com os livros, com os vídeos e principalmente com as pessoas. Então, se a gente depende de uns dos outros, né? Das pessoas desencarnadas também, né? Se a gente depende de uns dos outros para aprender, para se transformar, para se educar, vamos utilizar esse espaço aqui para isso também. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem intervir, trazendo alguma contribuição, alguma objeção, uma coisa que vocês não concordam, acho que você vacilou, pode falar comigo. Ou então, olha, Roque, queria acrescentar, o espaço aqui de convivência é para a gente se transformar a partir do conteúdo da doutrina espírita. Beleza? Todo mundo acordado ainda? Espero que ao final da palestra todo mundo ainda esteja acordado também, né? Mas também se estiver dormindo não tem problema não, tá tranquilo. Tá desprendido aqui, né? Tá... Bem, gente, o tema da nossa noite é um segmento dos temas das semanas anteriores. Quem vem acompanhando as sextas-feiras do trabalho aqui na casa, como o Marcão mesmo disse, já percebi que o tema faz parte do capítulo 28 do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas. Perfeito? E nesse capítulo, no final do Evangelho, o Kardec ele vai tratar o Evangelho inteiro, né? A partir de uma visão dos ensinamentos de Jesus, vai pegar as instruções dos Espíritos e agora, no final, ele vai pegando um monte de situações, né, de espíritos desencarnados, de espíritos encarnados, seja em condição de sofredores, seja em condição de pessoas muito amadas, de inimigos, né, várias condições de indivíduos, por nós mesmos, e vai falar de um fenômeno, de uma ferramenta, por assim dizer, muito importante, que é a prece. Como é que a gente se relaciona com essas pessoas, como é que a gente se relaciona com a gente através da prece. E como fazer isso, né? E aí, na noite de hoje, a gente vai conversar em torno de dois temas, das preces, para dois gêneros de pessoas, dois tipos de pessoas que a gente se relaciona. Por favor, a gente tem a ajuda aqui da nossa digníssima ajudante aqui, tá? Está participando também. A gente vai trabalhar com o item principal, preces pelos que já não são da Terra. Quem que gosta de ler, gente? Levanta a mão, gosta de ler na sua vida? Ok, perfeito. Temos alguns leitores aqui. Eu confesso que eu também não sou, eu gosto de ler, mas também não sou completamente fã, não. Mas é porque hoje a gente vai ter bastante texto, mas eu vou tentar encurtar ao máximo, para não ficar muito sacal. Preces os que já não são da Terra, e aí dois subtemas, as pessoas que já não são da Terra, levando em consideração os que são da Terra são os que estão encarnados, somos nós, né? Espíritos que estamos aqui num corpo de carne, vivendo aqui, que não desencarnamos, ainda não morremos, né? Segundo o popular. E dentro dessas pessoas que já não são da Terra, as pessoas que tivemos afeição, né? As pessoas que a gente tem afeição, ou tivemos durante encarnado, e pelas almas sofredoras que pedem prece. Também, aquelas almas que a gente conhece, que são sofredores que pedem prece, são duas preces direcionadas dois textos direcionados para essas duas ocasiões. Levanta a mão aqui quem tem
uma pessoa que tem muita afeição, tem muito carinho, mas já desencarnou? Todo mundo, né? Então, serve pra gente a nossa reflexão? Serve pra nossa reflexão, né? Pessoas que tivemos afeição, inclusive para mim, como não nada por acaso, para mim é um privilégio muito grande estar falando desse tema, principalmente desse primeiro tema, porque na quarta-feira, não foi, tio Sueli? Na quinta-feira, fizeram 4 anos, uma pessoa muito querida dos amigos aqui dessa casa desencarnou. Foi o seu Sérgio, né? Meu sogro, pai da Camila, e fazem 4 anos, fiz 4 anos ontem que ele desencarnou, e é uma pessoa que eu acredito que todo mundo que conheceu tem muita afeição por ele, né? Então olha só que privilégio meu de estar aqui, podendo facilitar aqui esse estudo, né, em torno desse tema. E que privilégio nosso da gente poder refletir agora e direcionar o nosso pensamento para essas pessoas que a gente tem afeição, mas que já desencarnaram. Olha que coisa bacana. A gente tem um momento agora de reflexão e a gente pode estar tentando direcionar o pensamento para elas. Perfeito? E no segundo momento, alguém que conhece, alguém que já sofreu e desencarnou já? Sofreu muito aqui na Terra? Ok, também muitos de nós. Todos sofremos, todos estamos aqui num planeta de provas e expiações, temos as nossas dores, que diante do nosso ponto de vista são maiores ou menores. Então, de certa forma, essas preces elas atendem a todos aqueles que já pisaram aqui nesse planeta. Vamos lá. Prefácio bem longo, vou destacar alguns pontos aqui, não vou fazer a leitura dele todo, vou deixar aqui só para quem quiser ir lendo. De maneira geral, o Kardec ele vai tratar nesse prefácio, ele vai fazer um prefácio antes de tratar da prece, e ele vai falar um pouquinho da questão da nossa crença, tá? E das crenças daqueles que desencarnam também. E ele vai fazer o Kardec tem um posicionamento muito crítico, e a doutrina espírita nesse ponto ela é muito revolucionária, contra a ideia do materialismo e a ideia do nada. Então ele vai fazer uma crítica muito forte aos materialistas do século XIX, da época em que ele viveu, que disseminavam a ideia de que após a morte, após o desencarne, nada existiria. Então ele vai fazer aqui um apelo, na verdade, na minha interpretação é um apelo até emocional, para que as pessoas deixem que larguem essa ideia do nada, né? Então a gente vê alguns pontos, quer ver? Olha só uma coisa interessante, ó. Quão de lastimados são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhes responda a voz do amigo que chora, o seu amigo. Então, olha só que coisa interessante, como é triste a gente pensar que não vai nunca mais ver aquela pessoa e de que toda a existência daquela pessoa só vai ficar demarcada apenas nas obras que ela deixou, né? Que eu não vou poder mais ter contato, um contato afetivo, um contato de troca de ideias, né? Como é triste a gente se colocar nesse lugar. E ele faz um apelo para que a gente tenha uma nova esperança, para que a gente tenha uma esperança de que é possível, de que sim, nós podemos nos encontrar com essa pessoa que nós temos afeição no futuro, né? E aqui no final, essa frase me chama muita atenção. Ele diz o seguinte: como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Qual a ideia? A ideia da eternidade, da vida eterna. Como não gela o terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Então Kardec, durante o prefácio, ele vai fazer um apelo para que a gente não acredite nessa ideia niilista do nada, nessa ideia materialista, né? Todos nós, uma pergunta, todos nós somos, a gente está aqui na Casa Espírita, nós de certa forma somos mais ou menos crentes, acreditamos mais ou menos nas coisas que a gente vai estudando, né? Todos nós aqui temos uma fé muito robusta, muito inabalável. Alguém aqui não precisa levantar o dedo não, se ficar com vergonha. Às vezes fica com a pulga atrás da orelha. Será que é assim mesmo? Às vezes a gente fica, caramba. Mas aí às vezes até recebendo uma mensagem, né, mediúnica,
A mensagem do espírito desencarnado diz, a gente até meio que se questiona, poxa, mas será que isso é verdade ou não é? Por que vocês acham que a gente fica com essa pulga atrás da orelha? De onde vem essa desconfiança? Muitas vezes essa falta de fé. Porque nós estamos ainda na matéria. Nós estamos ainda na matéria. Então a matéria ainda deixa, muito empaca a gente um pouco. Mas eu vou fazer uma outra pergunta então. Existem desencarnados desconfiados também? Existe. Também. Então o fator matéria é um fator. A gente está aqui encarnado, então muitas vezes essa descrença, essa falta de fé é muito por conta de que a gente tem os nossos sentidos limitados, né, ao mundo material que a gente vive. Assim como a gente também tem um entendimento de mundo limitado a ser brasileiro. Ninguém entende o mundo que nem um japonês. Ninguém entende o mundo que nem um cara que nasce na Zâmbia. Na verdade, a gente entende o mundo que nem brasileiro. Assim como a gente também entende o mundo como ser encarnado também. Então, o Luiz trouxe essa contribuição fundamental. A gente está na matéria, então é muito natural que a gente sofra as sensações da matéria, que a nossa percepção fique limitada aos nossos sentidos físicos, né? Ao olfato, paladar, tato, né? Visão. Para alguns, né, que têm o desenvolvimento, inclusive, da mediunidade, ou aqueles que estão mais atentos às suas intuições, porque todos somos médicos, também vão perceber as influências dos desencarnados de outras formas. Mas isso é um ato de humildade. Se declarar, muitas vezes, como uma pessoa que não tem uma fé completamente robusta, é um ato de humildade. Ok, eu ainda estou em processo. A minha fé não é completamente inabalável, né? A gente está seguindo. E, por outro lado, esse pequeno ceticismo, no sentido de questionamento, de descrença, de crítica, ele pode até nos ajudar. A gente não entrar também num beco sem saída, não se encaminhar por um fanatismo, né? Um fanatismo religioso. Isso deixa a gente um pouco com o pé atrás. Isso é importantíssimo para a gente. Seguindo, por favor. Mais um textão. Vou ler agora só o que tem em verde ali para a gente. Essa é a continuação do prefácio, e aí ele vai justificar o Espiritismo como uma grande ajuda para a gente avançar sobre a descrença do nada. Aí está o Espiritismo, a dissipar toda incerteza com relação ao futuro. Por quê? Por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres além do túmulo. Tem uma frase interessante de um artista, eu não vou lembrar agora, me veio a cabeça e esqueci, que diz o seguinte: marchamos rumo ao que não se vê, sim ao que se crê. Essa frase eu acho muito genial para testar um pouquinho o poder da fé. Marchamos rumo não ao que se vê, e sim ao que se crê. Aí bate de frente com a fé. Porque a fé, a nossa fé é que a gente está se relacionando com o invisível. A gente acredita no invisível, no que a gente não está vendo. Por isso a gente tem fé, Como a gente não vê. Quando o artista falou isso, ele não falou pensando só na religião, no aspecto da fé religiosa. Vamos lá, alguém que vê a gravidade? Não. Alguém que está vendo a gravidade? Oi, gravidade. Muito prazer, que bom, seja bem-vinda. Não é um ser. Por que a gente sabe que a gravidade existe? Ok? Todo mundo acredita agora em gravidade. A gente vê os fenômenos da gravidade, o resultado dos fenômenos da gravidade, né? Se eu deixar esse livro aqui cair, o que vai acontecer, Julinho? Vai flutuar? Não, vai. Só na lua que flutua, né? Ué, por que não vai flutuar? Porque tem gravidade. Então, a nossa certeza, a nossa fé de que ele vai cair sobre a mesa é pautada no nosso conhecimento. No conhecimento que a gente estudou e entendeu sobre a gravidade. Certo? Agora, se algum cientista, não sei, ou uma comissão de cientistas, descobrirem um segundo fenômeno, que tem um outro nome que não é gravidade, que não é o fenômeno da gravidade, que faz com que os livros caiam sobre a mesa quando a gente está largando eles, a gente vai passar a acreditar nisso? Se as evidências desse cientista
acabarem com as evidências da gravidade, a gente vai passar a acreditar? A gravidade, então, é um conhecimento absoluto? Não é um conhecimento absoluto. Ela é pautada em evidências. Não é verdade? A gente tem uma série de evidências e é assim que se acontece a ciência. A proposta do Kardec está nesse sentido. E a nossa fé, ela também é pautada em evidências. Por isso o Kardec nos disse ali, olha só, das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres além túmulo. Então Kardec, ele estava preocupado também em buscar provas materiais. Porque a gente vive num mundo, como o Luiz mesmo disse, material. Que muitas vezes funciona como um véu sobre os nossos olhos, mas que é um caminho que a gente não pode desconsiderar. Quando o artista fala que a gente marcha rumo ao que a gente crê, pegando o exemplo da gravidade, a gente acreditou quando a gente aprendeu na escola, porque faz sentido. A gente não está vendo a gravidade. Assim como a gente pode mudar a nossa crença, passar a acreditar numa outra coisa, assim que essa coisa fizer um sentido. E não há nada de errado nisso. Nesse aspecto da fé não há nada de errado. A gente só precisa ter humildade para entender que essas evidências, elas são construções. Elas são construções. O Kardec escolheu um caminho. Ele fez as construções dele a partir do método da comunicação com os desencarnados que ele veio desenvolvendo ao longo do tempo. Perfeito, gente. Vamos seguir então, porque são muitos detalhes. Então, a gente vai começar a observar aqui o bicho colorido para a gente pensar aqui em alguns pontos da prece. Ok? Alguém quer ler a prece? Talvez ela seja o que tem de mais importante. Lê, Julinho, então, para a gente, por favor. Quer, não? Então tá. Alguém quer ler? Quer ler, Pedro? Não? Pode ler então, Tiago. Digna-te, meu Deus, de acolher, benévolo, a prece que te dirige pelo Espírito. Faz-me entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade do bem. Permite que os bons Espíritos lhe levem as minhas palavras no meu pensamento. Perfeito, só um segundo. Querida, vamos guardar no nosso coração essa frase. Bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Os bons espíritos levem ao indivíduo as minhas palavras e o meu pensamento. Continua. Isso vai fazer sentido. Tão caro me eras neste mundo. Escuta a minha voz que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasse antes de mim, e eu disse-me, não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te, sujeito ainda às penas e sofrimento da vida. Ok. Então olha só a preocupação do Kardec. Esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Não sei se a vocês chamou outra atenção. Eu vou destacar aqui. Não poderia queixar sem egoísmo. Então olha só o reconhecimento de humildade que tem na prece, que muitas vezes é uma falta de entendimento sobre o próprio desencarne, que é uma outra herança que a gente tem histórica, né? A gente tem uma dificuldade cultural de lidar com a morte muito grande, justamente por conta de acreditar que a morte é um fim ou é um fardo. Não sei se vocês já repararam, durante muitos momentos, a maneira como a gente se refere à morte, né? Primeiro, de uma herança religiosa que nos colocou na cabeça a ilusão do céu e do inferno, né? E o medo, como a gente não consegue ser completamente puro, vamos dizer assim, a todo momento para estar no céu, a gente corre o risco de ir para o inferno. É o que nos foi dito historicamente ao longo de muitos séculos. E olha a culpa que a gente pode carregar e o medo de morrer. Poxa, será que eu vou para o inferno? Isso é o que muitas religiões, né, até pautadas no cristianismo, acabam pregando. E por um outro lado, esse medo da finitude, de que as coisas podem acabar. Então a morte muitas vezes nos é apresentada de uma maneira muito temerosa, de uma maneira a causar muito medo. Ou um medo de ser condenado a um sofrimento,
ou o medo de não ser condenado a nada, de que todo esse esforço, toda essa construção pode não dar em nada. E aí, muitas vezes, esse querer, essa relação com o outro que a gente ama, acaba se tornando uma relação egoísta. Porque eu quero que esse indivíduo esteja do meu lado ainda, encarnado. Mesmo sofrendo. Mesmo sabendo que aqui na Terra a gente vive um mundo de expiações. E alguém tem dúvida disso? Alguém que acha que a gente está vivendo um mundo de muita paz, muita tranquilidade? Não, né? Ainda não. A gente está construindo. Vamos ter fé porque a gente vai construir um mundo melhor. Mas a gente ainda está vivendo muitos sofrimentos. Então, isso é só um fato para a gente se policiar mesmo, para a gente pensar. Né? Ele fala assim, antes de mim e eu disso não poderia queixar sem egoísmo. Então, toda vez que eu estou me queixando, muitas vezes a ausência daquele companheiro ou companheira próximo de mim, é uma atitude, de certa forma, egoísta. Gente, também, vamos lá, não vamos nos culpar por sermos egoístas. Na nossa condição, espírito da terceira ordem da escala espírita, espírito imperfeito, a gente ainda é muito egoísta, ok? Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa refletir nas nossas relações. Continua, por favor. Espero, pois, designar o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração não é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Olha só a coisa bonita, essa parte final da prece, né? Momento de nos reunirmos. Olha a esperança, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que, na verdade, a gente já pode nos reunir, nós já podemos nos reunir com esses companheiros que já desencarnaram, essas pessoas que já morreram, que a gente tem um carinho muito grande. Só que a gente vai se reunir em pensamento, né? Não fisicamente, mas a gente já pode se reunir com elas, já pode fazer uma evocação mental, já pode direcionar a elas, dependendo, claro, da condição em que elas se encontram enquanto espíritos desencarnados, né? Mas isso já é uma possibilidade aqui, no momento do sono. A tia Sueli está me dando cola ali, ó. No momento do sono, em muitos casos, né? No momento do sono, até fisicamente, não com o corpo físico, mas fisicamente. Perispírito, sim, no momento do sono, até de acordo. Até em momento de vigília também. Eles podem vir até nós. Sim. Nós não podemos ver eles, como diz o Evangelho, mas eles podem vir até nós. Sim. O Espírito só onde quer, sim. E o que o Luiz está falando é muito interessante. Quem sabe a gente já não tem nesse salão aqui agora, por isso que no início da palestra eu pedi para a gente fazer uma evocação mental mesmo, direcionar o nosso pensamento para essas pessoas. Quem sabe eles já não estão nos acompanhando no pensamento. Olha que coisa bacana, olha que esperança boa, né? Claro que a comunicação não é indireta como a gente está fazendo aqui agora, mas a gente precisa ter paciência um pouquinho também, né? Nada do dia para noite, vamos ter calma. E aí, esse termo para mim, ele é um dos termos que geram mais aprendizado para a gente que é estudante da doutrina espírita. Temporário. A gente mais uma vez está preso numa noção material de tempo também, né? Então, como é que a gente conta o tempo, Pedro? Como é que você conta o tempo? Quando aquele relógio toca para você ir para a escola de manhã? Ok, com horas, com minutos, né? Despertador, né, Julinho? A gente tem, e esse relógio é baseado em quê? No tempo. O que é tempo? É um termo de comparação que nós entendemos na Terra. É uma unidade de medida, né? É uma unidade de medida que a gente calcula, se a gente for pensar de maneira macro, pela translação da Terra em torno do Sol, a rotação, 24 horas, a gente vai
vai diminuindo até chegar no mínimo, ou lá pela oscilação do Césio 12, se não me engano, do Césio 14, eu não lembro, para calcular a menor unidade de tempo que a gente tem, né? A nossa noção de tempo é estritamente material, né? E a gente quer muitas vezes estabelecer as nossas relações com aqueles que temos afeição ainda com essas noções materiais de tempo. Para o espírito é uma outra noção, né? O texto do Galileu lá na Gênesis fala um pouco disso, fala um pouco nesse sentido, né? Que a gente tem um tempo de percepção nossa e tem um tempo universal de Deus, né? Então, isso que quando a gente deposita, quando a gente tenta se tranquilizar na nossa fé, deposita a nossa fé na esperança, esse temporário toma um outro sentido. As coisas elas ficam muito mais passageiras, as dificuldades, né? Os tempos de dificuldade ficam muito mais curtos, né? Então é uma dica. Isso aí para mim foi um dos maiores aprendizados que eu tenho na doutrina, assim, essa coisa do temporário. Por favor, minha amiga. Isso daqui ainda é a continuação da prece. Eu vou, para a gente não perder muito tempo, eu vou adiantar só as frases de destaque aqui. Gente, vocês querem fazer alguma contribuição sobre esse assunto? Está muito básico, muito simples. Está muito complicado. Está tranquilo? De verdade? Beleza. Tudo bem. Então vamos lá. Quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material. Então a prece ela continua ainda citando essa situação. Só existe entre nós um véu material. O véu, ele está fazendo uma alegoria, uma metáfora, né, para mostrar de que a gente não consegue perceber os desencarnados por conta da matéria, da limitação que o nosso corpo material tem. Então isso funciona como se fosse um véu, né, um tapa-olho, vamos dizer assim, talvez. De que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Então, dentro da prece, ele já está fazendo uma colocação ali interessante. Olha só, volta um pouco aqui. Desculpa, vai para frente agora. Obrigado. Ó, ele já está dando uma dica para a gente em torno da prece, que é a força do nosso pensamento, de que já agora os nossos pensamentos se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Então, olha que coisa interessante, uma dica para a gente aí, que as nossas relações, elas se tornam mais íntimas através da força do nosso pensamento, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, por favor. E agora, pelas almas sofredoras que pedem prece. Esse prefácio, ele é bem interessante, ele é curtinho, mas ele vai remeter aqui ao capítulo 22, 39 ao 18, que vai falar um pouquinho das características da prece. Todo mundo aqui sabe como que funciona, segundo a doutrina espírita, as preces? Como que funciona a ação da prece e todas as suas características? Não fica com medo de responder não, ninguém vai se chamar de nerd não, fica tranquilo, pode levantar o dedo. Sabem como é que funciona a ação da prece? Então vamos rever um pouquinho para a gente relembrar como é que funciona essa ação. Ele fala ali, ó, para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme ficou explicado nesses itens. Aquele que se acha completado dessa verdade ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. Então, a gente vai dar um pulo lá atrás no capítulo 22, do capítulo